Boa tarde, família Torrando Ideias, espero que todos estejam bem em casa. Hoje trazemos uma grande novidade, um episódio inédito. Hoje estou aqui com o Bruno como co-roasting, Bruno Grande, e temos dois convidados mais que especiais. Vai ser um negócio bem bacana, eu espero que todos estejam em casa nos assistindo ou no trabalho. Curta, compartilhe, ative o sininho, envie para os amigos, para os inimigos, para a sogra, para todo mundo. Convidem para cá e, se puderem, participem junto com a gente, mandando perguntas no chat e interagindo. Estamos aqui com Erwin e Raphael. Erwin, welcome. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Vou pedir para você fazer um breve histórico sobre sua vida no café. Muchas gracias, Rasta. Mi nombre es Erwin Mierisch. Soy de Nicaragua, soy productor de café primeramente, ¿verdad? He estado trabajando con Cup of Excellence desde el 2002. Últimamente he estado como head judge, ¿verdad? He hecho head judge en Brasil 4 veces con esta. La última vez que estuve acá fue en el 2014 y estoy muy contento de estar de regreso. Muito bom, sejam bem-vindos. Rafael, please. Tell us a little bit about yourself and your jobs. All right, so welcome. Welcome. It's great to be here. My name is Raphael Braune. From Germany, Munich. We have a specialty coffee roasting company there called Supremo Coffee, and we also have a grinder company that we manufacture also in Munich, Germany. Yeah, it's okay. You heard about it? Okay. Yeah. I heard about once. Comandante, and we have a tiny farm in Costa Rica growing coffee. Yeah. Nice. Well, it's great to be here. Oh, nice. We have a nice conversation today. He forgot to tell that his special roast is the best roast in Germany for the last 3 years, nice. I believe. We discovered this right now. Bruno, bem-vindo. Mais uma vez, sócio do Torrando Ideias. Minha quarta vez. E vai ter mais umas 10. Só hoje vai ser mais umas 2. Irvi, vamos começar falando um pouco sobre esse momento que você está no Brasil hoje, sendo head judge do Cup of Excellence. A sua última vez foi em 2014. O que você sentiu que mudou de 2014 para 2022? Bueno, muchas cosas, creo yo, ¿verdad? Una de las cosas que me ha sorprendido mucho es de que antes, en el 2014 para atrás, yo nunca escuchaba una conversación, ¿verdad?, de lo que era la acidez en el café brasileño, ¿verdad? Hoy en día estamos sentados bebiendo cerveza con los jueces y muchos decían, no, la acidez de este, la acidez de aquel, acidez cítrica, compleja. En realidad me sorprendió porque es un nuevo tema, ¿verdad? Los cafés están muy, muy limpios, ¿verdad? Obviamente hay muchos experimentos, muchos fermentados, y hay de todo. Hay cafés fermentados que están excelentes, ¿verdad? Hay unos que no fueron hechos muy bien, que no saben cómo procesarlos muy bien, ¿verdad? Pero sí, otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es también la capacidad humana de los probadores. Antes los cafés tenían que ser separados, CDs naturales, y si ponían juntos, mataban los naturales. Decían, ¿verdad? No, fermentado no le gustaba, pulposo, pulpa. Ahora estamos catando los 3 cafés juntos y se pueden apreciar, ¿verdad?, las diferentes cualidades y resaltar y comunicarlos muy bien. E você acredita que, para você, para o Erwin, esse formato de provar naturales, lavados e fermentados é o correto ou que deveríamos ter separados mesmo, naturais? Sí, mira, yo creo que todo depende de la capacidad, de la experiencia que tenga el probador, ¿verdad? Si tú agarras un probador que ha estado acostumbrado a probar CDs toda su vida, ¿verdad?, si le pones un fermentado, lo va a matar, ¿verdad? Yo era de esos, ¿verdad? Yo no podía probar. La primera vez que yo probé un natural fue acá en Brasil en el 2007, ¿verdad? Recuerdo que Silvio Leite era el head judge, hizo la calibración, puso CDs, puso un natural, ¿verdad? Recuerdo que los probadores con mucha experiencia le daban 90 al natural. Yo le di 36, fermento, ¿verdad? Azedo. Ahora, sí, ahora me pongo de miembro y
¿cómo era posible? No podía yo apreciar esos sabores, ¿verdad? A medida que uno va agarrando experiencia, ya puede probar, ¿verdad? Juntos. Y todo eso, pues, ayuda, ¿verdad? Yo creo que el consumidor, por los baristas, por las cafés especiales como el que tiene, ¿verdad, Rafael? Van educando al consumidor, ¿verdad? Le van enseñando al consumidor qué es lo que es bueno, ¿verdad? Y poco a poco el consumidor se va educando, va exigiendo mejor cafés. Entonces el productor no nos queda otra que comenzar a innovar, a mejorar para poder conseguir mejores precios, ¿verdad? Para ofrecer una gama más amplia de sabores. Nice. Raphael, this is your first time Cup of Excellence in Brazil? No. So my first time was with Erwin in 2007 or 8. It was 50 years ago. 50 years. And I've been here a couple of times. And it's really amazing to see the development of the coffee profiles. It's always good to be back. And it's always, it's always a surprise what's new. And this time it was just next level stuff. Nice. And what the coffee surprise today? So this week, so generally Brazil is known to have the sweetest coffees, like vanilla, cinnamon. Okay. Just more close. I got three fingers. So come back. So you would have sugarcane and vanilla being like the strong aspects of Brazilian coffee. Over the last year, we've seen a development of some fruitiness in it. I'm always comparing it to other countries. You have the comparison within Brazil, and we compare it to, Kenya, Ethiopia, Nicaragua. And this year, I was amazed by the aromatics of one coffee in particular, which I think it's a geisha. Like the aromatics were just, could have been Panama. That's of Panama, like full flavor. You've had the bergamot, like right in your face, extremely present, and it was not as strong in the cup, but it was really something new. My favorite, or what I think always is important, that you have an identity. So this identity of having the sweetest coffees on the planet, that's Brazil. And now adding something new to it, not exchanging, because there's too many trying to be somebody else. There's we've heard about geisha, and everybody's like, oh, let's have geisha too, then we'll be rich. That's not how it works. You have to check out what does the soil that you have, the terroir, which varieties will work, and which processes will bring us to the next level without being just funky. Because we've seen some anaerobics in the past that they were just, as you said, like crazy whiny stuff, and could be from any country. It's over fermented, and this time the whiny coffees, or the ones that had more the leaning towards a process, they were super clean. So back in the days when we had the first naturals, often they were just over the top. They were not controlled, and now they're getting like super clean. You have the berries. You have. We need to translate this, because a lot of people are not understanding, and what it's saying is something that's the most important thing that we are hearing now. It's about fermentation, about what is really. So I think that if you give me time, I would like to translate to Portuguese. Yeah, it's very important. O Rafael estava falando da diferença de quando a primeira vez que ele veio no Brasil em 2007, e que o Brasil é conhecido por ele, pela maioria das pessoas que compram, pela doçura, né, as características de doçura. E que, com a medida do tempo veio passando, que muita gente queria ser alguém, né? Eu vou produzir um geisha, porque se eu tiver o geisha, eu vou ser o melhor produtor do mundo, eu vou ganhar dinheiro, e a coisa não funciona dessa maneira, né? Na verdade, o importante é que escolher a variedade correta de acordo com o terroir, né? E que os cafés fermentados que adicionam alguma coisa, que trazem mais alguma coisa além dessa doçura do Brasil, é algo mais, né? Porque não está mudando. A doçura continua, mas está trazendo algumas outras características adicionando. E que isso é... Eu estou traduzindo isso porque eu acho que isso é muito importante para o produtor que está
que está ouvindo isso e vê a importância de que eu acho que o logo que está lá na sacaria, né, Cafés do Brasil, fala muito isso, né? Um país e vários sabores e várias características diferentes. Muito bom, muito bom. It's really about keeping your identity. If you put the coffee on the table and are cupping with coffees from all over the world, you have to taste if it's from Brazil. I mean, it helps Brazil. It helps any country if they have their own identity. Keep your identity. Manter a identidade do café, porque quando você prova um café no meio de todos os outros cafés do Brasil com uma qualidade similar, você sabe que aquele café é do Brasil. Assim como você sabe de outras origens, a importância de manter a identidade. Which doesn't mean that we have to stay at the same place all the time. Innovation is good, but just don't try to be somebody else. Não tente ser alguém. Inovação é bom, mas você melhora o que você tem, não precisa de você ficar tentando copiar ou fazer o que os outros fazem. É saber o que você tem na mão e aonde você quer chegar, né? Melhorar o processo para isso. E como o Ivo falou quando você perguntou para ele no passado qual que é a diferença, né? Além dos cafés, eu acho que ele mencionou a capacidade humana do provador, né? Porque isso é que eu acho que faz a diferença. Eu sempre fui muito defensor de fazer as coisas separadas, sabe? Mas hoje, por exemplo, a gente estava provando cafés lavados e naturais ali naqueles 10 e uma mesa prazerosa, né? Okay. Então isso, eu acho que isso é evolução dos catadores, né? Sim. Que evoluíram, que estão aprendendo, que já estão se habituando, que não tem essa do cara só prova lavado ou só prova natural, né? O que interessa é avaliar a qualidade, assim interessa o processo. Né? Correto. Erwin, e você vê em todos os outros países também que a qualidade está subindo a régua tudo junto, né? Você teve antes do Brasil, num Cup of Excellence qual foi o anterior? 2014, el primer Late Harvest. Não, mas eu falo em outros países. No, este año hice Colombia, ¿verdad? Estuve también así ayudando en El Salvador, ¿verdad? Pero no solo esos dos. El año pasado, perdón, no, Colombia no, hice Guatemala este año. El año pasado hice Colombia y Costa Rica. E todos esses outros países também estão levantando a régua, né? Está subindo, melhorando o processo. Sí. Todos están jugando con diferentes innovaciones, ¿verdad? En Colombia tuvimos un problema de que hubieron unos cafés ganadores, ¿verdad? Que fueron fermentados con infusión, le llamamos nosotros, ¿verdad? Aditivos. Entonces, esos cafés fueron descalificados porque un café en Cup of Excellence no puede llevar, ¿verdad? Un aditivo o una fermentación con algo externo. Legalmente no, ¿verdad? Entonces... nem levedura? Ni levadura. Só apenas o que for do café, né? Sí, verdad, pero sí, porque esto es una competencia de café, ¿verdad? No de leveduras, no de sabores. Sí, así es. ¿Verdad? Mi mai siempre decía, yo quiero que mi café sepa café. Si yo quiero una manzana, me como una manzana. Maravilha! E eu não posso deixar de mencionar que o Carlinho está aqui e ele já mencionou lá sobre canela. Carlinho, um abraço para você. Qual Carlinho? Carlinho lá da Mogiana também esteve com a gente no júri nacional agora. Sim. E aí a gente provou vários cafés. E, Erwin, mas isso também é uma tendência que está acontecendo. Você teve isso na Colômbia. Sim. Y en los otros países también. Así es. En lo que es el SCA, ¿verdad? La Conferencia de Cafés Especiales en Estados Unidos, la Federación de Colombia hizo una catación solo de cafés de infusión, ¿verdad? Yo, por curiosidad, fui y probé. Habían cafés mentolados con eucalipto, con canela, ¿verdad? Había avellana, ¿verdad? Con muchos, ¿verdad? Y todo en fermentación, ¿verdad? Había uno que sí me gustó, ¿verdad? Lo habían hecho con el malta, ¿verdad? Entonces le había dado, era un hops, ¿verdad? Que le dio un floral muy, muy especial, ¿verdad? Pero não é café. Não é café. Erwin, mas como penalizar ou como avaliar esse café se a gente não tem certeza se é infusionado ou não? Igual a gente discutiu muito sobre isso no júri nacional e é uma coisa muito difícil, porque a gente pode penalizar uma coisa que não seja. Sim. E pode mesma coisa penalizar ¿né? E aí, como é que funciona isso? Sí. Bueno, no, yo como les pedía, ¿verdad? Al jurado era que desglosaran los atributos del café. Acidez, ¿verdad? Acidez, dulzura,
¿verdad? Ahora, normalmente cuando hay una infusión o hay un aditivo, se percibe en el posgusto, en la dulzura, en la acidez, ¿verdad? Ahora, lamentablemente tenemos que analizar el café por lo que es, ¿verdad? No tenemos nosotros la verdad, ¿verdad? La certeza de que ese café ha sido, pero si hay una duda en la competencia, ese café se manda a hacer un análisis, ¿verdad? En gas chromatography le llaman, ¿verdad? Chromatography, ¿verdad? Para analizar, a ver qué aceites, ¿verdad? ¿Qué otros sabores fueron, ¿verdad? Están presentes en ese café. Eu acredito, na verdade, que os produtores tenham que... O primeiro momento é entender que o regulamento fala que não pode ter esse tipo de processo na competência. Então, se o produtor leu o regulamento e entendeu, ele não vai mandar porque... Eu já vi alguns casos aí, mas que... Cocada. Não é. Bom, talvez seja, mas é que teve um que o cara falou que era caju. I don't want caju in my coffee. You know, I don't want my... Dry your mouth. The guy used cashew essence, he sprayed on the green. Was not during the fermentation process. So the guy said, I want to see the green. And you could see the green, you can smell, you can see that it was sprayed. So this... You know what? The producer e o produtor pode até saber que ele não precisa que ele não pode mandar. Mas ele vai mandar porque ele não acredita que você vai pegar. Hay una manera también, nosotros lo comprobamos en el jurado nacional, pero siempre el oficial para poder eliminar el café es con gas chromatography, ¿verdad? Pero una manera que nosotros hicimos, ¿verdad? Yo agarré molino comandante, molí el verde, ¿verdad? Lo puse y hice un chá del café verde. And have a flavor. Y está pura canela. Y probé pura canela. Ahora, ahí fue donde yo me di cuenta que eso tenía algo externo. Sí. If you think about how many years, for the last 20, 30 years, we've been trying to be as transparent as possible. Nos últimos 30 anos tentando ser o mais transparente possível. We came from having those blends in Germany that you had no idea where it came from. Misturas que a gente não tinha a menor ideia do que era. And now for the last years, we've been highlighting farmers. Agora nós estamos coffee from enaltecendo as fazendas, with his face. Lugares. We have coffee from Brunão on our shelf with his face. Story. Do you? You had probably. So the thing is, we've spent so much time, energy, and money. Muito tempo, energia, dinheiro e transparência. Why are we starting to try to sneak stuff in? It's like that shouldn't be us. That should be the coffee community as we are. Isso não é a comunidade do café. This is a rat race. 100% de acordo, 100%. Rafael, but you have some customers. Yeah. If you have this like a cinnamon or coconut in the cup, he buy from this coffee or no? And again, in the end, the flavor profile will sell if somebody says, okay, you know what, do you have something special for Christmas? Isso vai ser vendido, por exemplo, se o cara quiser alguma coisa especial para o Natal. And I have a coffee, and I decide to buy a bag where the farmer tells me, okay, I did this and that, I added some cinnamon sticks in a tank. Okay. Canela, e ele comprou. There are clients that will drink it. Ele vai tomar outra coisa, é transparente. Just be open about it and I'm fine with it. O que o Rafael está falando é que não dá para você comprar um café e falar pro cara, esse café sabor natural. É sabor natural quando não é, porque aí não tem transparência, não está mentindo. Agora se você fala, tem canela, e o cara quer comprar, é problema dele. But you know, when we have a conversation and you start telling me, okay, it's about the temperature and yada yada yada, that's why we have those flavors in the cup. Agora, quando o produtor chega e vai dizer, is that how we work now? É porque não, esse sabor aí é por causa da temperatura que a gente fez a fermentação e adicionou. It's not true. Essa que é o relacionamento de fair trade, isso não é um relacionamento. And especially if we have a competition that is only about coffee. And it's 100% about the bean. É só sobre o café. It should be 100% that plant. We don't want other stuff. Ele só quer aquela planta. Ele não quer que adicione alguma coisa, porque não é café. That would be a different competition. Or a different category or whatever. But it's a different product. Yeah, it's a different product. Yes. Maybe, you know, it's an infusion competition. Competition. And it's danger for health.
So I have a question from Professor Thiago Mota. Ele é especialista em águas, lá do Goiás, da terra do Pedro, e ele fez uma pergunta direcionada para você. O que acham de uma possível padronização de dureza e alcalinidade de água para avaliação dos cafés no Cup of Excellence, em todos os países? Você usar a mesma água no mundo inteiro. Eso es una pregunta, es una muy buena pregunta y es algo que estuvimos platicando con Raphael, ¿verdad? Porque ayer tuvimos un caso, ¿verdad? Que yo tenía la sospecha de que el agua había afectado el sabor de unos cafés. Probé agua, estuve probando, ¿verdad? Hemos visto de que hay aguas en muchos países. El Salvador es uno de ellos que el ppm está muy alto, anda como por 450, ¿verdad? Tiene una salinidad muy alta también. Me decía, ¿verdad, Rafael, que tal vez pudiéramos comprar agua destilada y usar solo los paquetitos, Third wave water. Third wave, yeah. Sí, Third wave water. ¿verdad? Yeah. Obviamente eso sería ideal, ¿verdad? Hay países que tienen agua que yo considero que es perfecto para probar café. Nueva York, la ciudad, el agua es excelente, ¿verdad? Agua en Houston, Texas, es horrible. Miami, espantoso, no funciona, ¿verdad? Entonces... Munich is great. The water. Sí. ¿Verdad? Pero entonces, sí, yo creo, cuando se tiene un café que tiene, ¿verdad? Solubles muy altos, ¿verdad? Baja lo que es la intensidad de sabores, de acidez, ¿verdad? Y de cuerpo. Entonces, definitivamente, ahora también no es bueno, porque lo que hicimos en El Salvador es que agarramos agua destilada y hicimos una mezcla que habíamos dejado el agua, ¿verdad? A 50 ppm, demasiada suave, que levantaba mucho la acidez. Entonces, hay que buscar algo que sea bueno, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, transportar agua es muy caro, sí, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la mejor opción en cada país. Nos Estados Unidos, quando eu morava nos Estados Unidos, tinha uma companhia que chamava Cirqua, que eles tinham uma máquina que todo mundo usava, eu não sei, ela quebrou, assim, você lembra da Sim. Eles quebraram, não sei como, inclusive Sim. O cara que trabalhava, ela morreu, eu esqueci como é que chamava, o grandão lá, que era amigo do mar, ele morreu. Porque eles faziam isso, né? Eles destilavam a água e colocavam a quantidade com cálcio, não sei o que, a quantidade de ppm. Tem uma empresa brasileira que estava fazendo isso, como é que chama, de filtragem de água aqui? A Brazilian Company that was using this type of process. Estava fazendo isso. No, but it was not a ban. I'm trying to remember here, maybe in the end. Mas eles estavam fazendo isso. Eles destilam a água, o aparelho destila a água e depois começa a adicionar cálcio e outros minerais até chegar entre 115 e 175, talvez. Que seja, bom, claro. Não sei no cabo, mas no que o grande seria entre 115, alguma coisa assim. Sim. Mas que seja padronizado, né? Pra gente estar comparando as Thiago, mesmas coisas. Sabe, você tem um problema sério aqui, porque é o seguinte, qual a altitude de Munique? What's the Munique altitude? 800. Ok. So, se você vai fazer uma torra de café em Munique, ou você vai fazer uma torra de café a 0 graus, porque não é só o problema da água, né? Tem uma complicação danada de como é que você vai... A metodologia de torra, porque o que me assusta muito nos concursos é o risco de uma torra, né? Avacalhar o torno. Eu não comprei um café porque estava queimado, ninguém deu lance. Nosotros no vayamos tan lejos. Ese problema lo tuvimos acá, entre Virginia y Patrocinio. Nosotros logramos por fin en la etapa nacional, una torra perfecta. Cada café tenía una perfección en la curva. Mantuvimos los códigos entre la nacional y la internacional durante la torra y se codificó ya torrado el café para poder usar esa misma curva, ¿verdad? Pero vinimos aquí y usamos la misma curva y los torradores calentaban mucho, entonces no funcionaba. Tuvimos que volver a hacer, ¿verdad? Fazer de novo, começar de novo. ¿Verdad? Entonces, tem uma diferença muito grande daqui, Vaxinha, apesar da altitude ser a mesma, mas aí tem uma umidade. A umidade aqui é muito... Sim. Aqui é muito seco mesmo agora, comparado com Vaxinha. Então, o café, quando entra no torre, esquenta muito mais rápido. Sí. ¿Verdad? No, y usamos la misma curva, el perfil, y quedaba muy oscuro.
¿verdad? Entonces tuvimos que entrarle a una temperatura más baja ¿verdad? Y hacer un desarrollo un poco más largo y la torra total más corta para poder obtener mejores resultados. O Icava, torrando Icava, por exemplo, a gente mandava as amostras, mandava a nossa torra para os Estados Unidos, torrava lá, mandava para cá. Era como se fossem dois cafés diferentes. Sim, sim. E acontece. Rafael, let's talk about the comandante. Okay. So, who is comandante? Talk for us about comandante first. So, the project started because in the beginning, now what we try to do at Supremo is we try to source the best coffees we can find on the planet. And we want our customers to be able to drink or to get the best out of the coffee. Nós sempre procuramos uma empresa melhor café e queremos que os nossos clientes tomem o café da melhor maneira, aquele café que a gente escolheu. So that why the preparation is always a super crucial part of the process, and the grind quality, the particle distribution has a huge impact. A preparação é muito importante e a moagem tem impacto muito grande. And so we were looking for ways how to get a better grinder. Nós começamos a olhar qual que era a melhor maneira de ter o café moído. And back when the idea started, we actually approached a grinder manufacturer that are out there and asked them if they were interested in doing a specialty coffee grinder. Mas ninguém queria fazer moedor para café especial. But they didn't believe us. They were like, "Oh, there's no market for it, and It would get too expensive." Vai ficar muito caro. And I thought, you know what? If we have if we have a Cup of Excellence winner, that coffee itself is expensive already. Se eu tiver Cup of Excellence, o campeão do Cup. Once you drink it, it's gone. So if you have a grinder that is good and it's a bit more expensive, that will stay. Mas se você tiver grinder com essa qualidade que você não vai beber, ele vai continuar. So there was a need for the solution. We just want to have a better coffee for our customers. Eu tinha uma necessidade para solucionar o problema para os meus clientes terem café da maneira que eu queria, café melhor. My dad is an engineer. I'm a designer. So we said, okay, how can we? Meu pai é engenheiro, how can we solve that problem? At least for the customers that come to Supremo. Como é que nós podemos resolver o problema? Pelo menos os clientes que são do Supremo. And we did a lot of testing, material testing, geometry, and that went on for quite a while. And fizemos teste por bom tempo. At one point, I took a prototype along with me. I think it was Costa Rica. And met my friend Nolan from Braune was there as well, and he was like, "Hey, it's like, dude, what you got here? That looks cool, yeah." And so he looked at it and was like, "Oh, I would totally sell that." And so I was like, "Okay." Talked to my dad, and we were like, if we as a roaster who already, we were just, as you mentioned before, we're quite known in Germany, and if you have too much success, sometimes people don't appreciate that. Other roasters, and that the grinder is something that we want other roasters to use as well. So we said, okay, let's go to MICE in Australia and launch the product there. Eles foram à feira na Austrália e lançaram o produto lá. Que ano foi isso? Which year? 2013, something like that. Could that be? Okay, so 2015, 2016, I met you in Gothenburg, so right? Exactly. I need to make a little bit of market. Do you know when I buy this grinder in Brazil? Where? Yeah. I don't know. Oh. You can go to this guy. Where? Mr. Brunão. Academia do Academia do Café. Run away because you don't have a lot left. Academia do Café tem o comandante. Não tem muito disponível, mas não. Não tem, mas sempre chega, né? Vai e volta sempre. Always have. Nice. So, if you have a comandante from the early days, those are great grinders. São excelentes moedores. But that's the thing about me and my dad is we never stop. So we always want to optimize. We always want to find a better way to do things. So there's been several versions, and the last big change, we actually gave a different number because you could see it right away. When you open it up, the inside looks different. De dentro já é diferente. Is the lead?
Well, the inside where you put the lid on, so that the beans don't get stuck. Oh, okay. This is a good. The only problem that I have with mine. Yeah, that was one of the things. And then we got some feedback about having the glass jar on the bottom. So we have a polymer glass now that doesn't break. So if you go traveling, no problem. Oh, but I broke. Quebrei só os quatro. I never broke one. I never broke one, but you know. Ele já quebrou até a cal. Ele já quebrou até a cal. Ele não vai. Cal you broke the cal, not me. And so, like right now, we just released the X25, which is a super light version. That's because a lot of our friends do hiking, cycling. There's a lot of cyclists that love, especially coffee, and every gram counts. Agora fizemos we wanted something. Muitos dos nossos amigos fazem escalada e com moinho mais leve para eles poderem carregar. We don't have the last version yet. Well, do I? Soon. Call Julia. No, but we don't have yet. Call Julia. Call Julia, please. No, you don't have it. We just launched that one. Oh, okay. No, because we received a couple like about 2 months ago, right? 1 month ago. It's almost gone. So, how many grinders did you construct ready? How many different ones? No. Number of the grinders. Yeah. O número de moinhos que já fez. Because you. I would have to lie lot, now. right? I would have to lie now. But what I can tell you. 120. More. Oh. So what you have to know is, we never wanted to have a mass product. It was always, our quality control is so strict. It's extremely strict when it comes to the burr set, which is, it has to be perfect. The material it's not a normal stainless steel. It's a steel that was originally designed for aeronautics and weapons. It's super tough. We will not see those burr sets get dull in our lifetime. Mine is about a couple of maybe 5 years, and I use 100 times a day. It doesn't change. Yeah, it's unless you try to grind rocks, then you break rocks. That's okay too. So, did you have a grinder? Now I saw you have a tray. Yes. And you have another project? So there is a couple of new projects coming out. So the smaller version, the X25, is one thing. It is a polymer grinder that has 50% quartz in it. It's super durable. There is a... Tem novo agora que é o pequeno, que é o mais leve, mas ele tem quartzo dentro, super durável. Ele falou antes aqui que esse moinho, o primeiro que ele fez, provavelmente ele nunca vai perder a molação no nosso tempo de vida. Meu tempo é curto, mas o dele é bem mais. If you go to Korea in November, then you will see some new releases. The tray that you were talking about was the idea behind that was. Na Coreia vai lançar um produto novo. We decided, since we really love the Cup of Excellence project, we really believe in it. We really believe in connecting farmers that usually don't have the platform to be awarded for their quality, to be awarded, for having something unique. Alguma coisa única, e esse moinho. That's why we decided to be a Cup of Excellence sponsor. And I was just thinking about, okay, what do we need at the roastery, and what would we need to, in the countries, in the origins. And one of the things that annoyed me at the roastery all the time were that we're using French fries trays as bean trays, because originally they're just French fries trays from. Inclusive, o que ele não gosta que aquelas bandejinhas de café, ele fala que a gente está usando aquilo é bandeja de batata. That's if you go to Hamburg, you can get some fries and ketchup in exactly that thing, except for it's made out of paper. Só que é feito de papel, mas that's why if you put a sample in and you pour it in somewhere, since it has those wavy edges, you squeeze it and the beans go left and right, and that always annoyed me. So I was okay. That would be something that would be helpful for the competition, for the farms, for the cupping rooms. And so with the new design, it just really pours into one, and you don't have to squeeze it so hard. Da trade de amostra, você vai direto no torrador ou no moedor, direto, sem precisar ter aqueles frisos que incomodavam ele. And the size was something else that annoyed me. It's like the samples usually it's 100 grams. As amostras normalmente são 100 gramas. O negócio we don't need a huge tray like that. 350, why? Yeah, why? Exactly. And so we have the baby tray. It holds 100 grams.
E agora nós temos essa bandejinha, ela segura 100 gramas. Que Especially é on the cupping table, if you want to present a lot of coffees, it needs a lot of space, having all those big trays. That's why the baby tray. Na mesa de provas. Congratulations. Irving, vamos falar agora um pouco sobre produção de café. Você é produtor também na Nicarágua e... En Nicaragua, Honduras y recientemente El Salvador. El Salvador. E com a sua visão nesses 3 países de processamento, e o que você vê que está mudando ao longo do tempo? Você já é produtor na Nicarágua há algum tempo, certo? Sí. Yo soy la cuarta generación en Nicaragua, ¿verdad? Todo Centroamérica es conocido por cafés lavados. Yo en el 2010 ligué a Silvio Leche. Silvio, preciso aprender a hacer naturales, ¿verdad? Hice uno, voy a mandar, ¿verdad? Mandé, todavía dejaban entrar café, ¿verdad? En aquel entonces le llegó, Silvio probó, me dice, la cagó. Mató café. Mató, me dice, ¿verdad? Entonces, no, iniciamos, me acuerdo que era con una variedad Pacamara. Comenzamos, nos tardamos como 3-4 años en aprender a hacerlo, ¿verdad? En Centroamérica la mayoría del café es secado al sol, ¿verdad? Entonces logramos hacer un natural muy parecido a lo que estábamos probando en esta competencia, muy limpio, pero secado lentamente, ¿verdad? Eso fue en ese año con un Pacamara que nosotros natural hicimos. Entonces hicimos el lavado, honey y natural, ¿verdad? Entonces Yuki Suzuki, ¿verdad? De Maruyama Coffee lo usó ella era la campeona de japoneses de barismo, ella lo usó en el evento internacional. Colin Harmon de Irlanda, también campeón de Irlanda, lo usó para el campeonato en mundial, ¿verdad? Yuki quedó en segundo lugar, Colin quedó en tercer lugar, ¿verdad? Todos usaron el mismo café, diferentes procesos, ¿verdad? Entonces fuimos de los primeros que comenzamos a trabajar, ¿verdad? Con levaduras. Mi pai es médico, ¿verdad? Una vez estábamos haciendo Luis Pablo lo nombró, él lo bautizó, dice, ¿verdad? Black Honey, ¿verdad? No, Black Pearl, ¿verdad? Perla negra. Pero mi pai estaba probando y me dice, ten cuidado, me dice, hay mucha iniquidad, pudiera tener ocratoxinas, pudiera tener... en ese momento dejamos de hacer eso, ¿verdad? Todos los procesos anaeróbicos, mi filio le fascinan los anaeróbicos, él con su dinero compró una refrigeradora en un supermercado grande, entonces él ahí hacía sus experimentos a temperaturas más bajas. Pero entonces nos hemos quedado haciendo procesos, ¿verdad?, que son más saludables, que podamos nosotros, no queremos correr riesgo de enfermar a alguien con algo que no tenemos control, ¿verdad? El café es comida, ¿verdad? Entonces se necesita tener sanidad en saber qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? No quieres cambiarle algo, ¿verdad?, al café que vaya, no quiero decir envenenar, pero enfermar a alguien, ¿verdad? Lamentablemente en Centroamérica, como en todo el mundo, los procesos de fermentado, ¿verdad?, están muy de moda, muy chic, ¿verdad? Yo creo que hay muchos baristas que están comenzando a probar. Obviamente le es muy fácil a ellos identificar esos procesos y ellos creen que eso es bueno porque lo logran identificar. No necesariamente pueden ellos desglosar por qué es bueno o por qué es malo, por qué es ruin, ¿verdad? Entonces es algo que yo como head judge cuando voy a un país, en el estado de El Salvador, Costa Rica, me toca tratar de convencer a los probadores de que no todos los procesos que se hacen, ¿verdad?, son buenos, ¿verdad? Se pueden hacer bien, no estoy diciendo que son malos, se pueden hacer bien, pero sí hay que tener mucho cuidado. Perfeito, muito bom. Ô Pedrão, até marca isso que ele falou, porque esse é o corte que a gente precisa. Importantíssimo, porque os produtores precisam entender isso, né, Grande? Você viu a apresentação do Patrick Hoff do April Coffee no Mundial da Austrália? No. Presentation of Patrick he got 6th place in when he got second in the World Brew, he doesn't want even to
take the picture because he wants to be the winner. He does not want to be the second. At this time, he was the number 6, but he came up saying that he wants to tell why he competed. So ele falou por que ele estava competindo, porque ele estava competindo porque chegou o momento, está na hora de, talvez seja de parar com esses excessos, que é o que você está dizendo que você parou, porque o café deixou de ser o ponto principal, e o barista está usando agora um sabor que é desejável porque alguém deseja, mas que não é verdadeiramente o sabor do café. Porque se você vai na competição, a maioria dos competidores estão usando, e ao contrário do Cup of Excellence, que você tem um número de juízes que termina que todos os produtos estão usando mais ou menos a mesma coisa. Os colombianos, o cara que ganha o café colombiano, usa um café que não vai ser possível tomar. Sabe, você vai ser o campeão com o eugenoide que dá 500, que dá 50 gramas, e ninguém mais vai tomar aquele café, porque você não vai conseguir aquele café para tomar. Né? Então, ele estava fazendo a defesa de voltar, exatamente o que nós estamos falando aqui, sabe, de apresentar aquilo que o café tem para apresentar. Né? Com fermentação ou não, mas sem os excessos e sem adicionar. Talking about that it's the time that the coffee needs to present itself, not only adding. You have fruit that you want from certain process or certain region or certain variety, but not necessarily needs to be using yeast or something different. Right? Yo a mi filho y a mi hermana les dije algo, ¿verdad? Una vez nosotros en Honduras ganamos primer lugar en Cup of Excellence, ¿verdad? Con un geisha. 2 años seguidos. Después mi filho comenzó a hacer fermentados con el geisha. Yo le dije, no pierdas el tiempo. Don't kill the variety. Sí, mira, es un café muy bueno, no tienes que agregar nada. Haz fermentados con cafés ruin, que le estás agregando algo que el café no puede hablar, que no tiene nada que decir, ¿verdad? Entonces, ahí sí entiendo que quieres hacer algo para mejorar un poco y conseguir un mejor precio, ¿verdad? Pero a los cafés que están bien, ¿para qué querer agregarle más si ya no tienen más que decir? Oi, você mencionou que os fermentados estão na moda, né? Sim. Mas a gente já vê isso mudando um pouco, né? A gente vê hoje no Top 10 Cup of Excellence, a gente tem 2 fermentados, sim, e sendo que só um é mais over, né? O outro é frutado, né? Frutado limpo. 2? Yeah, I think so. 7 and 4. Yes. Number 4 is a little bit over, and number 7 it's clean. Sí, sí. Ninguno tenía parmesano. Não, parmesano não. Azeitona. Number 7 was fabulous. Number 7 is clean, it's nice, it's a fruit. I don't like, but I would score very high. Yeah, it's not for me, but it's a great coffee, really great coffee. So, você acha que vai mudar isso com o tempo? A gente vai diminuir essa quantidade de fermentação? Tende o mercado a voltar aos doces, aos florais, aos melaços? Yo creo que a medida que se vaya educando más, que el consumidor vaya conociendo más, yo creo que tal vez van a ir parando esos requerimientos, ¿verdad? Esa demanda. Como decía, estaba James Combs de Estados Unidos, decía, ¿verdad? Estaba un café, el 5, ¿verdad? Era una bailarina, ¿verdad? Y el 6, ¿verdad? Era un cowboy, un amazónico, ¿verdad? Siempre el mismo tipo de café, sí, pero uno era muy elegante y el otro era como más rudo. Más agresividad. Yeah. Sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que el café viene siendo como una bebida alcohólica, ¿verdad? Tú tienes el champán, que no es para tomar todos los días, ¿verdad? Sí. Pero lo quieres para una ocasión especial, para celebrar, ¿verdad? Eu faço a comparação com o vinho do Porto, que você toma golinho de vez em quando. No es para tomar todo día. Correcto. No es para tomar 1 litro. Así es. Entonces, para mí, por lo menos, en mi opinión, el geisha, los elegantes son para una celebración, ¿verdad? Pero en realidad, lo que yo veo en la mañana, yo no quiero algo, yo quiero algo que me despierte, algo que me dé potencia, café, poder. Café, sí. café. Así es, un poco de amargor, ¿verdad? Porque si no, bebo chá. Eu vou aproveitar da fermentação, eu vou falar um assunto. I'm talking about the fermentation here. Yeah. É um assunto que é muito complicado, porque... Marca aí, Pedrão, polêmica. Do verde.
estou falando do verde, não estou falando do verde quase maduro. I'm talking about the green. I'm not the green. I'm talking about the immature. It's not the one that it's almost red. I'm talking about the one that is completely green. It's hard. When you put in the pulper, doesn't remove the husk, right? Right. So what I do is, and we did this for testing. Yeah. No, not for test. We don't have space, and we let the coffee 7 days in the tank with the water, running water. Oh, wow. And after 7 days, we put in Thiago was the guy that was running the farm, put in the barrel, and we call the coffee chocolate, because it was delicious, and nobody can tell that it's a natural. Because it's you see, like when you roast, it's like a gold in the center. The only problem is 2 months is over. Too much water during the 7 days. Yes. So I decided to try this with the green. If it works in the cherries, they mature. Maybe it works in the green. You will not believe. The green that is, the machine can't even. So it's completely hard. After 7 days in the running water, the husk change black. And you just wash it. I depulp again, and the second time we depulp 95%. It's pulped in 95%. This 95% you have 70% beautiful beans. It's about maybe 2 months. Também dura só um pouquinho, dura aí alguma coisa de 2 meses. Mas eu vou ter café verde para vender esse ano, porque no Brasil a gente não consegue fazer a colheita seletiva num ano de muito café. Sim. Sabe? It's too much green. So when you harvest with the machine, you can calibrate the machine, but you're going to have at least 15%. What are you going to do with this green? You're going to lose this green? So I'm fermenting the green and I'm selling the first coffee that I sell. And I sell like I washed it. Nobody knows that it's green. Now everybody knows it. Nobody knows You that. just said it live here. No. But when you're cupping, I'm talking about the taste. No, you're going to tell me that it's Sell it locally. the first 2 months. After that, it's a piece of shit. So let's talk about the Supremo right now. Okay. What about your customers like it? Like more fruity, like a fermented ones, or like more sweetness and complexities? Well, that's a good question because, as I think Erwin was talking about the geishas and the funky coffees, that is something to show the world what is possible, and you can sell it in small quantities. The main business for all of us are really the coffees that you want to drink every day. That stays the main business for the farmers, stays the main business for any roaster, because it is interesting to have one of those crazy coffees where you don't know what in the world you're drinking. It's like you got all kinds of champagne, fruit, whatever. That's interesting, and it's nice to showcase, but that's not what pays the bills. So what pays the bills, what brings me here, what allows me to buy the ticket, is that we have really sweet chocolatey espressos. That is a huge portion of what people drink and love, is the sweet coffees. Drink in the morning. O café que você quer tomar de manhã. So, for instance, Erwin's Yellow Pacamara. It's nice. O Yellow Pacamara do Erwin é excelente. It is excellent. Ele tá falando que o café Did you have dele... his coffee? Regular. Oh, nice. So when we met first, back then, we were talking about Pacamaras, and then he gave me his business card, and I looked at it, and I was like, wait a second. That's actually the coffee that I'm having. Aí we found out encontrou com ele e ele trocaram o cartão e ele olhou, ele só falando de Pacamara, ele olhou o café e falou, ó, esse é o café que eu estou usando, eu conheço esse cara. Because in the beginning, today it's super easy to connect with farmers. Yeah. We have Instagram, you Hoje send me a post, easy. Back then, it was just by chance that you would find the farms and make contact. And so, yeah. So I've been having his coffee for years. Nice. And it's great. Nice. Mas ele repetiu aqui que o Thiago perguntou para ele se os clientes dele gostam mais do café fermentado, a preferência. Ele falou que os cafés fermentados exóticos, que tem choro de gosto de champanhe ou de algumas coisas, que é um showcase, que é para mostrar, mas que não é isso que paga a conta. O que paga a conta é o café doce, o expresso com chocolate. E aí ele falou muito do café do Pacamara, do Pacamara amarelo do ele. O Pacamara é o Pacas com Maragogipe, né? Maragogipe, sim. O Pacas é uma mutação do Bourbon lá na Nicaragua.
por lá, né? O Pacas. E o Maragogipe é a mutação do típico do Brasil, né? Sumatra no Brasil. And in the end, it's a people's business. What I really like about coffee, it is, meeting the people behind the cup. É muito importante para mim encontrar as pessoas que estão por trás da xícara. It's an easy way in the coffee shop to make somebody happy with a good cup of coffee. E é muito fácil num coffee shop fazer alguém feliz com bom xícara de this café. interaction of us all, that is what coffee makes great, or what makes coffee great. I think, it's from families to families. Família para família. That's how we like to work at Brunão. É dessa maneira que a gente gosta de trabalhar. Sometimes you usually buy a cup of excellence coffees too, or? Yeah, regularly. So we auction quite a lot of cup of excellence coffees. You looking some for this? Can't tell you yet. But Which one? I already spoke to Nolan. I was like, okay, let's auction something together. Nice. We are Nolan. Nolan from From Primary. Nice. Australia. Hi, Nolan. I need to say thank you, Nolan, because Nolan, Julie asked for practice in his place, and they have a holiday on Thursday and Friday. So Wednesday, his guy come to Julie and said, "You're not open tomorrow. Here's the key." He gave her the key, and I said, Nice. "The guy gives you the key, the roaster, and she practiced there Friday, Thursday and Friday by herself." Yeah. Thank you, Nolan. So before the podcast, did you say about you have a growing in Costa Rica, right? Yeah, tiny. Oh, So basically, say for us a little bit more about this. that sort of just it happened. We've been traveling to coffee origins for years, and we've seen so many farms. And coming to a farm, you don't want to tell the farmer, "Hey, why don't you try this and that?" Because who am I to tell you? You've been growing coffee for generations, and if my experimental ideas that I have don't work, you lose. And so, but we still had always the interest of just trying new things, and there was the opportunity in Costa Rica to buy a little piece of land, 5 hectares. And it was not a coffee farm. That was, to us, important. We didn't want to take somebody else's farm. So we started from scratch. It is a learning process. It is about understanding the challenges. Fazenda não era de café, começando do zero, 5 hectares na Costa Rica. Yeah, and You have your first. we just got COVID came perfectly at the right time, because we bought the land in 2018. And 2019, a guy of our team went there to live there for a while. 2019 foi lá viver lá tempo. And me and my dad have been there many, many times, Eu e meu pai tem ido planting the diversas trees, vezes, plantando as árvores, finding the right seeds at first, and then procurando achar as sementes, planting the trees, and plantando it was agora. great. It was a lot of fun, and then COVID Yeah, came, very. and we had to stay in Germany. Estava muito bom, mas aí vinha Covid e a gente precisou de ficar na Alemanha. And Graças a Deus. we're super lucky that we have great friends in that area. Nós tivemos Other sorte, nós farmers, tínhamos amigos na they're helping us out a lot. Eles ajudaram a gente muito. And so we just got our first 60 kilo. I mean, that's like nothing. É, A little bit of everything. 60 quilos dele agora. So this year or this harvest, I hope that it will be a bit more. Nice. In the long run, we want to win the Cup of Excellence. This is the project. Yeah, Cup of Excellence. Nice. No, it's about learning. It's about better understanding the challenges. Entendendo os desafios. Nice. So let's talk about business right now. I think it's very important because this time is a very crazy. Where you gonna go? You gonna sell coffee? No sell coffee. I don't have coffee, but I do. This is a producer, and he still has some customers too, right? So in the pandemic, you have a crazy time, and the price right now is a very crazy, it's going down and very fast. What to think for in Portuguese right now is better. Vamos traduzir O que você acha? Esses preços descendo, ele já falou que o preço estava descendo. O preço está subindo e descendo o tempo inteiro, né? Quais são os próximos planejamentos para não ter essa caída muito grande e não perder dinheiro, né? Vender la fazenda. Perfect.
Não fale isso com seu I filho. missed that one. what's your plan to, in order to survive? The price is going down. Let's sell the farm. Is the best idea. But No, mira, yo siempre recomiendo a los productores, ¿verdad? Que hay que tratar de hacer relaciones, ¿verdad? De amistad, de negocio con la persona que le compran café. Nosotros con Supremo tenemos más de 15 años estarles vendiendo. Hemos llegado, mi pai, mis hermanos, mis hijos, fuimos, visitamos, nos quedamos, ¿verdad? Un par de días allá visitando, ¿verdad? En Múnich. Es sobre relaciones, ¿verdad? Ahora, estas relaciones tienen que ser de las dos vías, no solo es de una vía, ¿verdad? Como productores se nos olvida eso. En este año pasado los precios subieron mucho, ¿verdad? Muchos productores se les olvidó de esa relación. Entonces el precio subió, ¿verdad? Queríamos cobrar más, ¿verdad? Mi hermana quería hacer eso, no, vamos a subir el precio. No. Cuando el precio estaba bajo, ellos nos ayudaban. Perfeito. Ahora nos toca a nosotros ayudarles a ellos, ¿verdad? É um ganha-ganha, né? Así es. Eu também não mantenho meus preços. ¿Verdad? Só tive que aumentei o frete, mas o preço do café continua sendo o mesmo. Sí. Porque durante 5 anos ele me pagou aquele bom preço. Así es. Agora, o ano que o preço está... Ele fala, qual que é a parceria? Parceria tem que ser das duas vias. Correcto. Estou de pleno acordo. Entonces, uno puede conseguir un buen precio a largo plazo, un precio fijo, que mientras el precio suba, baja, ahí se mantiene, que sea bueno para el torrador y bueno para el productor, ¿verdad? Entonces, eso solo se logra con una relación, ¿verdad? Si tú quieres llegar, ir y venderle, ¿verdad? Porque te paga más alto ahorita, tú no sabes si él va a estar ahí siempre, ¿verdad? Não vai estar. Entonces, lo más seguro, ¿verdad? Sí que no va a estar, lo mejor es formar una amistad, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que es un joint venture, ¿verdad? Con nuestros clientes, que uno aposta a cada quien, ¿verdad? Ahora, el productor que te diga que él produce 100% specialty es mentira, ¿verdad? Tú sabes, produces verde, produces todo. Entonces, tú puedes correr riesgo con esos cafés de menor calidad vendiéndolo más alto si quieres más adelante, si hay un mercado. Mas esses não vão para os seus clientes de qualquer maneira, porque não são especiais. Não são um café do seu Será, cliente. se o cara for muito bom de serviço no Brasil, foi excelente produtor pequeno, talvez ele consiga fazer 60%, até 70%, se ele for bem pequeno. Sabe, esse ano eu tive mais que isso de café especial, mas se você tiver volume é complicado de fazer, né? ¿Verdad? Pero también otra cosa es que yo recomiendo es ser abiertos, ser claros. Transparency siempre la transparencia siempre es importante, transparencia, ¿verdad? Nosotros siempre le enseñamos nuestros costos de producción a nuestros clientes que quieren saber. Al hacer eso, ¿verdad? El fertilizante, nutrientes subió en Centroamérica 3 hasta 4 veces más el valor, ¿verdad? Aquí también. Dependiendo en la temporada del año. Entonces ahí tú puedes ir y decirles, mira, no te quiero subir el precio, pero fíjate que esto me subió, ¿verdad? Ellos pueden entender, ¿verdad? Ciertos clientes nos dijeron, sí, pero mira, ahora la recesión, inflación, también eso, el dólar está más fuerte, entonces uno tiene que buscar ayuda a una conversación para que siga siendo gane y gane, ¿verdad? Si solo gana un lado, no va a durar, no va a perdurar. É uma coisa rápida, né? O frete derrubou muita gente, né? Eu pagava $2.400 no container, o ano passado nos Estados Unidos paguei $16.800. No. $16,800 one container from here to the United States. Transport. $16,000. More than $50 per bag, and I used to pay $15. Yeah. Maximum. I think it is always important to understand the whole chain. Not only think about, okay, how can I make money quick? As you said, it goes both ways. To understand the challenges of your customers. For instance, when COVID hit, that meant for us, all the cafes, restaurants, and big offices that usually had our coffee, from one day to the next, didn't buy our coffee.
And understanding those challenges, Pode ser que um dia para outro eles não comprem o café deles. we were lucky that Nós temos people would sorte. still drink coffee. You know, they As pessoas didn't drink it at the não office, at the tomam café. restaurant, but they still drank coffee. But No having restaurante, less eles money estão em casa. Mas tendo menos dinheiro. could mean that they shift over to regular standard coffee. Se eles não têm dinheiro, eles param de tomar especial e vão para o café regular. But we over the years we've created a customer base that is super loyal and wanted to see us to stay. And so we actually it was okay. We didn't lose volume. So first, of course, in the beginning there was a bump. But people came and bought our coffee to support us and to support the farmers. And if we have that transparency in the whole chain, then people understand what is behind all that, all the families and everything, then they will support. Aí eles vão suportar porque se tiver jogo aberto, mas tem que ser transparente. And obviously now since the war started in Europe, did not really help. Germany is 100% dependent on Russia when it comes to gas. Dependemos. We roast with gas. Do gás vem da Rússia, nós torramos com gás. Awesome. Crazy. So it's tough right now. Bem difícil o momento. But as you said before, the logistics I see as one of the biggest issues. A logística é dos was a maiores nightmare. problemas agora. Está sendo pesadelo para todo mundo. Just the lead time, just how long it took till the coffee came to us. Sometimes I was like, okay, it's already harvest starting again, and we just got our coffee. And my job is, the farmer's job ends as soon as the coffee is sold. That is when my job starts. And I have 1 year to sell the coffee. And it takes a year. It's just because, and I always say, I would pay any farmer $100, $200 per pound, easy, if I could sell it. But I can't. You have to be realistic. How much can people in consuming countries, how much can they pay? I mean, they're regular people as well, and we can't go to crazy numbers. That's why the super crazy expensive lots, of course, you can only sell a small portion, even if you are among the top roasters in your country. O maior inimigo, the biggest enemy do café especial é o preço alto. Is what? The high price. Yeah. Because if the high price, why I'm going to do special is everybody. And the problem is that the people said, okay, man, I'm making more money because the producers don't think tomorrow. They think exactly. Today. You have to think long term. The producers, because I have the money today. Next year, it's going to come again. No. So next year, I predict in the past the guys starting to fix the price, and I said, are you crazy? Why are you going to fix café a $600? When it's going to? So now I'm doing the opposite. I'm telling them now. 1 year from now, daqui ano, o café volta para $100 a saco. Yes. So, what the time it's we are in the time or Almost two. But no, I'd say para irmos This has 42 apertados ou minutes, podemos? is that correct? Não, eu tô preocupado com o schedule. Your schedule. Sim, não, eu não sei qual é o schedule. Não, ok. Tem que perguntar a Lívia. Visitaram a fazenda. Okay. Já começaram às 1h30. Ok. Eu quero saber se a gente pode continuar ou se... Só mostrar mesmo 10 Minutos mais? Sim. Sim, Se tem mais alguma pergunta para eles, grande, importante para os dois ali, pra gente mais 10, 15 minutinhos a mais, porque a gente tem agenda. Eu estava preocupado. I parked my car and I didn't pay, so I asked Fabiano to pay. So I think I'll give enough ticket. I think one thing is important, that we don't chase money. If money is the only motivation why we're doing what we're doing, we're going to fail. Eu acho que é importante que a gente não pode pensar só no dinheiro. Porque se a gente está pensando no dinheiro, está na frente de tudo, nós já falhamos. It is an important factor, but it's not the only factor. É óbvio que você precisa do dinheiro para superar, mas não é o mais importante, não é o que vai mover, porque senão você já falhou aí. Because if you jump from one customer to the other, back and forth, whoever Se você pays vai more, e volta, at one point you will be alone. Num determinado momento você vai estar sozinho. And that's why having long-term relationships on a good base, that's Por isso the que eu tenho key. esse relacionamento antigo numa boa base. É comum que durante o nosso podcast a gente faça algumas perguntas um pouco polêmicas, porque isso é importante para nós, pensadores, e para todo mundo que está assistindo. Desde que não faça para mim.
Não, você vai participar também. Polemic. Polemic or tough questions. Yeah. But it's nice. It's But very it's always important. for me, and I don't want No, to no, answer. no. For Irving right now. I can go back. So, Irving, com a chegada de vários outros auctions, outros leilões, tende a dar uma diminuída na importância, às vezes, do Cup of Excellence. E quando a gente tem, por exemplo, Importance going down. esse leilão do Silvio Leite lá, que é dentro da ACE, isso não tem um risco, por exemplo, de um comprador comprar o café, o campeão dele lá, muito mais caro do que o do Cup of Excellence, e isso diminuir a nossa importância? Qual a sua opinião sobre isso? Mas, pô, peraí, primeiro fala o que eu não sei do que é isso. Na verdade, você quer falar sobre o Silvio Leite Auction, o que é, porque você entende um pouco melhor. Sí, no, ese Silvio Leite está haciendo una leilao privada, ¿verdad? De la fazenda de él y unos pequeños productores vecinos, Sim. ¿verdad? De él. Que já trabalha há muito tempo. Sí. E a ACE, o Cup of Excellence, está chancelando esse leilão dele, correto? Sí, sí. No, mire, yo no creo que sea problema, ¿verdad? Y te lo digo por experiencia. Sim. Mi familia fue la primera private collection auction que hizo Cup of Excellence, ¿verdad? Los favoritos. Los favoritos. Sí. Mira, las leilaos no son una herramienta para vender café. Sim. Não. ¿Verdad? Volta En no eso, relacionamento, né? A mesma así coisa. es, ¿verdad? Yo siempre he dicho que todas las leilaos, ¿verdad? Son una excelente herramienta de promoción. Sim. Te abre las puertas, te ayuda a mostrar las calidades que tú tienes, ¿verdad? Ahora, ¿quién está dispuesto a pagar más? ¿Verdad? No necesariamente es el mejor café, mucho tiene que ver sobre relaciones también, Sí. ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? De hace 3, 4 años, el leilado de Besta Panama, ¿verdad? Willem Booth, un geisha que él tenía, quebró el récord en ese entonces, $4,000, ¿verdad? La libra. Lo compró un socio del hermano de él, ¿verdad? En Holanda. Me imagino que se vendió. Ahora, también son volúmenes muy limitados. Alguns quilos. Sí, ese de Besta Panama creo que andan en 30, 60 kilos, eso es todo, ¿verdad? Eso, a nosotros no cubrimos los gastos del evento de la leilao, ¿verdad? Solo el envío de muestras, ¿verdad? Tenemos 3 años de no hacerlo. Hace 3 años el envío de muestra costaba $15,000. Solo el envío de muestras. Só amostra já pagava o café. Sí, solo para enviar, FedEx. Ellos hacen todo el dinero, ¿verdad? FedEx, UPS, ¿verdad? $15,000 para enviar todos los juegos a la gente que se inscribe, ¿verdad? Después el costo de la leilao, ¿verdad? El costo de seleccionar todos los cafés, ¿verdad? Y solo vendemos 30 sacos en total, ¿verdad? Pero sí, nos ha abierto las puertas en Japón, en Corea, en China, que gente que llega y quiere comprar cafés, pequeñas cantidades, ¿verdad? Pero siempre vender, nosotros siempre decimos, las pequeñas cantidades es como la punta de flecha, ¿verdad? Una pirámide. Eso nos va abriendo el camino para poder vender los volúmenes más grandes, lo que nos da de comer, como dice Raphael. Sí. É o rastro da onça. The tiger fingerprint. Yes. You know, that's the one that make the... Mas a pergunta é porque a gente, no Brasil, por exemplo, em roda de amigos que a gente teve em Varginha tomando com outros produtores e compradores, era o que se falava, era esse medo. Porque é uma coisa nova e aí chancelada pela ACE. Ok. Cup of Excellence, leilão. A prova de relacionamento. Luiz Paulo, por exemplo. O café do Luiz Paulo do 13º lugar ou 14º Sim. vende muito mais caro do que o 3º lugar. Sim, claro. Porque o 3º lugar é um cara que está entrando agora, que nunca comprou. Não é a qualidade só do café, é o que você está dizendo. O 13º agrada o comprador dele e ele vai pagar 5, 6 vezes mais, porque é café de relacionamento. Eu não acho, porque o Silvio
É o Silvio. Não, claro. E A marca Silvio, ela é respeitada, independente da Ace chancelar ou não, o Silvio faz sozinho. Da Ace, até por logística, mas eu não acho que vai interferir no preço dos seus cafés. Porque, assim, na minha opinião, o que eu acho que deveria acontecer é a gente fazer alguns regionais e esses regionais mandassem para o Campo Flex Nacional. Porque aí a gente já separava a peneira antes e o leilão seria um só. Hein, Irving, o que eu estou mencionando aqui, porque na ideia, em teoria, o ideal seria fazer vários regionais, por exemplo, Piatã, Mogiana, Sul de Minas, e esses regionais enviava para o Campo Excellence Nacional, que aí já era uma peneira e já separava só os melhores para... Eu acho que facilitaria a vida do Red você provar, principalmente não, de vocês também, porque são 800 amostras, 1000 amostras para você provar, é uma maluquice, né? Quer dizer, se tivesse regionais... The big difference between all those auctions that we are seeing coming, be it the PCAs or other auctions, A grande diferença desses leilões que a gente the tá motivation. Why A are we having motivação. that? With Cup of Excellence, we want to shed light on farmers that don't have a platform. No Campo Excellence nós estamos levantando a moral daqueles que não tiveram, que não têm plataforma, que são pessoas, são produtores novos. It is really about finding new farmers or farmers that just don't have the infrastructure to be famous. Na verdade, eu vou encontrar produtores que não são famosos, para virar famosos, que não têm essa possibilidade. It is true that there is auctions, as we just said, that have extreme high prices. But if you look at it, it's the same guys. I love them, but it's always the same guys. It's not new guys. You have a limited amount of people involved. And Cup of Excellence, that's the Oscars of coffee. And it can be anybody. O Campo de Excelência não é o cara que já é conhecido, que já vende, tem leilões altos, que já todo mundo conhece, ou seja, na Fazenda Esmeralda, que faz sozinho, You said that. Não. Mas a Esmeralda não começou desse jeito. Olha, Esmeralda, in 2007, when I did my Q class, Yeah. The father, not Price Peterson. Price Peterson was we are friends in the IRC committee, and he told me, Bruno, what pays the bill in my farm is the milk. O cara pagava as despesas da fazenda com leite. E eu falei com ele, cara, desiste dessa porcaria de fazenda, porque seu leite é melhor do que o café. I'm talking about 2007. Yeah. The milk was paying the expense of the farm. So they were, in the beginning they were small. Now they are able to do by themselves the auction. Mas a preocupação, the question of Thiago is if the auction from other farms, like Silvio, will change the price for the Cup of Excellence. And I don't think that it's... Well, the Cup of Excellence will always stay the Oscars of coffee. Cup And of if Excellence you is are the the same Cup Oscar. of Excellence winner, you're the best farmer of the country. That's it. Yeah. If Silvio Has his customers. he has Number his of customers, and if we have new regions, if he has a special region, that is great. And that's an opportunity to buy more great coffee. But this Cup of Excellence will But still Cup be of Excellence will be Cup of Excellence. Na verdade, a dúvida é porque, por exemplo, a gente ouve aqui de fora que a gente unificou lavados, naturales e fermentados, porque hoje a gente diminuiu a quantidade de compradores que garantem a compra. Por exemplo, se o café lá não teve nenhum bid, o fulano de tal lá vai garantir sua compra. E aí a gente unificou porque diminuiu esse comprador. E aí a gente tendo mais outros leilões, isso não pode também tirar esses, entendeu? Lógico, o relacionamento, tudo, eu tô de acordo. O meu medo é que de 2 anos para cá a gente já diminuiu esses compradores que garantem a compra se não tiver lance. E aí agora, ao mesmo tempo, a gente abriu um outro auction. A gente juntou os 3 fermentados naturais e lavados, porque não tinha tanta gente que garantia, e hoje a gente abriu um braço. Mas eu acho que o que o Rafael falou foi que Cup of Excellence é o King, é o Oscar dos outros. Então ele vai continuar existindo. E os outros leilões vão continuar tendo cada vez mais. E quase que coisa direta, porque, por exemplo, Fazenda Esperança esse ano,
And if it wasn't for Se Cup você of quiser Excellence, café- he wouldn't be sitting here. No, We if you wouldn't. want a one bag from my farm this year, I don't have. So, Yeah. The auction from Silvio Leite will increase the possibility of Brazilian coffee Yes. being drinking for It more people. brings awareness. Yeah, Yes. but Brings awareness. will not change the price for the Cup of Excellence. Yes. I don't think that will not affect nothing in the Cup of Excellence. No, in the long run, I think you hit the nail right on the head. You know, if Silvio Leice's auction does achieve, let's say, a record-breaking price, that's only going to bring more light, Yes. more reputation to Brazil. To Brazil, this is what matters. You know, and exactly. That's what matters. You know, and kind of like what Raphael was saying, Cup of Excellence has how many samples? 469 samples, producers that participated. Okay, what If Silvio you think about Ethiopia, it was like Yeah, 1,800 exactly. or something. The Ethiopia is 1,800. Here in Brazil, when I did Machado, it was something like 600. You Yeah. know, that was- 1,500 in the state contest. Only Minas Gerais contest, 1,500 samples. You know, so basically, the coffees that are being selected from Cup of Excellence, I would say, they're a lot more scrutinized than what Silvio's is being scrutinized. But then again, Silvio's lots are much smaller. You know, Silvio's lots, I believe, is one bag. You know, so again, he's using that as a promotional tool for his coffees. You know, for what he has done. And for what he has done for Brazil, Exactly. let him have it. Yes. Yes. I mean, he's You a know, great he guy. deserves. And exactly. But you know The what? name that- Luis Paulo does the same and, for Brazil. Yes. But not in different ways. Yes. But I paid Luis Paulo yesterday one bag of coffee. So 30 kilos, I paid him. You know that everybody's watching, so It's okay. I paid him, quanto que dá aí? 3.800 reais. 3.800 reais. Não, em dólar. Dólar. 3.800 reais. $750 5,20. $750 and 30 kilos. Because it's the coffee, it's only 30 kilos. Yeah. But I can sell that coffee in my place and make money. And he does not sell, it's how many bags? The biggest lot is 30. This lot was 4 bags, I bought 1 bag. $730. And you know, if you think about it, most of the consumers have no idea about specialty coffee. They don't know what we're doing. So anything that sheds light on the quality in Brazil helps. And as more as we promote Cup of Excellence, the more people will understand or view Brazil differently. It's not only that giant that creates grows most coffee on the planet, and O Brasil não é só aquele que produz mais café no mundo, mas quanto mais tiver it's no not only sugarcane and não é só vanilla in the cup. We can do a lot more. Como é que fala vanilha mesmo? Baunilha. Não é só baunilha, não é só, Baunilha. é só baunilha e cana de açúcar, que tem outras coisas no Brasil também. E o Cup of Excellence está dando essa oportunidade para mostrar isso para o mundo. And also in the specialty coffee world, a lot of No people mundo de don't cafés believe especiais, that Brazil can produce great Muita gente coffee. não acredita que o Brasil produz grande café. Still. And so it's really anything that sheds light and shows, okay, this is what we have to offer. We have coffees that are crazy. We still have our solid base, which is chocolate, sweet. That is, I mean, you have to keep that. Don't lose the identity. You don't try to be Nós temos isso, mas nós something temos else. essas variedades de café e que é importante, porque ninguém do café especial acredita que o Brasil tem esses cafés de qualidade. Mas não é que ninguém acredita. Muita gente, grande parte, não acredita que o Brasil... We've come a long way from 1999, when Cup of Excellence basically had its first event. Começa há muito tempo, desde 1999, quando começou. But we still have to work on we we still have to promote the farmers. Mas And it's tem good que to começar always a trabalhar. find new ones. É sempre bom encontrar novo. Nós estamos só começando. And that We are is just what Cup beginning. of Excellence does. It sheds light on farmers that don't have a platform. E eu acho que vai enaltecer produtores que não têm uma plataforma. Quer dizer, você tem muitos produtores do Cup of Excellence do Brasil, a lot of producers are the same. Yeah. You always have, because the guys know how to do the best job always. But every year,
you have different guys coming. So, todo ano você tem gente nova, chegando 50%, 60%, 70%. Você vai ter um grupo que são super eficientes, very efficient people that will still there always. Mas você sempre tem gente nova vindo e que, por exemplo, Bahia, sabe, o trabalho que o Silvio vem feito na Bahia e a quantidade de cafés de Bahia, porque até 2007, quem ganhava o Cup of Excellence no Brasil? O Carmo de Minas. Ganhava tudo. O Carmo de Minas em 30, o Carmo de Minas tinha 20. Teve um ano que o Carmo de Minas teve 22 em 30. The top 30, 22 were from Carmo de Minas. Great region. De repente, a minha aparece a Bahia. Em 2009, 2010, que o Silvio já estava na Bahia há muito tempo, mas ele começou a criar a cultura do café na região, e aí de repente você começou a ter Piatã ganhando seguidamente 5, 6, 7, esse ano quantos tem? 11 no top 40. Top 40, you have 25% from Piatã. It's a new. This 25, a lot of it's small guys that doesn't have a platform. Gente que não tem a menor condição, se não fosse o Cup of Excellence, e que você vai melhorar. And that's exactly the point. You're going to change their lives. Yeah. This one lot in the Cup of Excellence 1 year changed their lives. The guy that's very small changed their life. And the way we view coffee today is thanks to Cup of Excellence. I mean, A realidade é que a gente precisa de mais pessoas como o Silvio para fazer também esse trabalho como no Caparaó. A gente, por exemplo, no Caparaó não tem nenhuma amostra esse ano. E não teve em nenhum Cup of Excellence até hoje. Teve. Caparaó, dia 24 de janeiro de 2022. Nós pagamos um saco de café, um saco só. $4.300. $4,300 in one bag of 60 quilos. Mas nunca entrou no Cup of Excellence. Não, ano passado teve. Não teve. O Thiago está falando de uma região que é maravilhosa. Nem quando o concurso foi lá? Não teve concurso lá. Lá foi o do Teve no Espírito Santo. Não, Espírito Santo. Não. O Cup of Excellence aconteceu no Espírito Santo. Isso, não tem Espírito Santo. Mas o no pessoal... Caparaó não tinha nada. Caparaó. Caparaó it's a micro-region inside of Matas de Minas, which is the biggest region. But the difference, Caparaó, you have a range, right? The Caparaó Mountains, and this is the borderline. This is Minas Gerais, this side is Espírito Santo. You know, but the characteristics are about the same. You have coffees 1,400 meters, and the coffee that I paid $4,000. Can you imagine Brazilian paying $4,000 on a bag? This, for Brazil, it's not for and you know what? I got only 20 kilos. I regret because I made 3 times more with that great coffee. But I think that's great. You know that you're actually showcasing a lot of Brazilian coffees to Brazilian consumers. Yeah. I mean, Brazil's number 2 coffee consumer nation in the world. I mean, it's the number 1 producer, but the number 2 consumers. Yeah, but if you compare in per capita, how much each person drinks, we drink the double of the first one. Because we have 200 million, the United States have 150, and we consume about the same. So individually, we consume more coffee than the United States. Right. So that means that your internal market is just as important as your external market. You know. Oh yeah. And that you're paying that much of a higher price gives the producer a chance to actually see his coffee being showcased locally, which in most cases around the world, unless you have the possibility to go travel to Munich, you know, you won't see your coffee. You're like, okay, yeah, I heard that I have a buyer over there and he has a picture of me. So how I promote? O café que você toma aqui, você toma lá. O café que você toma na academia, você toma no Ritual em São Francisco. Dia você pode ter tomado um mocha lá no Supreme, mas só uma vez, mas vai ter mais. You only bought one time, but who's going to buy if you, when I have? Bebe Munich en São Paulo. O bebe Munich, así dice, pues yo bebo café de Munich acá. Sí. De Ritual acá. Essa é a mejor promoção. Vai aumentar o consumo, ensinar o consumidor brasileiro, porque como o Raphael disse, o consumidor não tem a menor ideia do que é especial. Talk about when you said that the consumer doesn't have clue about the special. So this is what we do, right? We teach them what is special. Yeah, and we've been doing that for years.
This is what I do. That's our job, right? Yeah, our job. This is our And job. we love doing This is our it. job. This is And we love doing it. amazing. So guys, I appreciate this time. I say thank you very much, and I leave your microphone open for you say something for everybody, and I hope you have a more time like this. Thank Yeah, you. we'll be back. Come back. Come back. Exactly. Yeah. Well, thank you very much. Thank you so much. Quer falar mais alguma coisa, Grande? Alguma consideração final? Não, só agradecer a presença e falar que foi um prazer ver esse doido, esses caras é doido. Esses completely nuts. Obrigado. It's completely nuts. We did a big party a couple years ago, That was good. 2018, and these guys made big difference in the party. It's like a Brazilian 800, guy. no, this is like a Brazil. 820 people at the party. That was great. That was a blast. It is. Viva! Então, obrigado, pessoal. Agradecemos. Pedimos para vocês ficarem com a gente. Em breve vamos ter mais episódios. Fique ligado, curta, compartilhe, ative o sininho aí. Manda pra avó, pro vô, pra cunhada, sogra. Obrigado. Compartilhem esse Sempre. vídeo aí. Valeu. Sempre Irving, obrigado. satisfação. Rafael, thank you so much. Thank you.